Celebrar o dia de São José durante a Quaresma nos ajuda ainda mais a entrar na obediência ao plano de Deus e no impulsionar para a missão. Falamos a semana toda sobre os exemplos aí deixados por São José e na data de hoje, 19 de março, vamos saber o porquê São José ser o patrono da Igreja Universal. O nosso entrevistado é o Frei Patrício Chiadini, religioso da Ordem dos Carmelitas Descalços, fala com a gente direto do Egito e nós agradecemos demais a sua companhia, com certeza. E também o Padre Wellington, que está de volta aí com a gente para falarmos e conversarmos de forma descontraída, mas falarmos de algo sério e importante para a nossa vida. Frei Patrício Chiadini, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Para nós está sendo uma alegria imensa tê-lo com a gente, viu? Muito obrigado, e para mim ainda mais aqui das pirâmides do Egito, da Basílica de Santa Teresa do Menino Jesus, uma bela basílica de estilo bizantino. E é uma alegria porque conheço a Trindade e tenho o Carmelo aí pertinho, sim. Então tudo isso me dá ainda mais entusiasmo poder contar, poder estar junto com vocês, com os redentoristas, Padre Wellington, me parece, Wellington, e com Caíse. É uma alegria e vamos em frente, então, aquilo que vocês querem saber. Caíse, eu quero agradecer a oportunidade, né, que o Frei Patrício nos dá de podermos entrevistá-lo aqui na TV Pai Eterno, e muitas são as pessoas que conhecem os escritos de Frei Patrício Chiadini, e inclusive, Frei Patrício, eu estou aqui com o Caminhando com São José, esse livro que o senhor escreveu para que nós possamos acompanhar o ano de São José proclamado pelo Papa Francisco, que foi um lançamento para esse ano da Ângelus Editora e da editora Canção Nova. Desde já, muito obrigado pela oportunidade de falarmos sobre temas tão importantes da vida espiritual e, é claro, do Pai de Jesus. Eu queria começar perguntando para o senhor sobre o livro. Como é que nasceu esse desejo espiritual de escrever sobre o pai da Sagrada Família, o esposo de Nossa Senhora, o pai de Jesus, São José? Olha, eu penso que não se pode ser cristão sem amar São José, porque é um trinômio, uma trindade humana e divina, onde a gente deve entrar com o amor. Não se pode falar de Jesus sem falar da Virgem Maria e sem falar de São José. E nós sabemos que essa devoção a São José, embora seja muito antiga na igreja desde o início, mas foi no início da igreja um pouquinho colocada de lado. Mas lentamente ela assumiu um grande espaço. E isto se deve principalmente a Santa Teresa de Ávila, porque Santa Teresa de Ávila, ela tinha um grande amor a São José. E descobriu este amor no momento de sofrimento, no momento de uma doença, e ela escreve: nunca recorri a este santo sem que a minha oração fosse escutada. E também Teresa fala muito, fala de São José como um médico celestial. Então é claro que este amor a São José é um amor um pouquinho entranhado no Carmelo. Em todos os Carmelos você vai encontrando essa devoção. E as primeiras ladainhas foram escritas por um grande carmelita aos tempos de Santa Teresa, que é o Padre Graciano. Mas como nasceu este livro? Diria que nasceu nesta pandemia. Esta pandemia do Covid-19, às vezes dá ideia. E nós sabemos que São José é o protetor dos moribundos, dos doentes, porque a última notícia que nós temos de São José é quando se encontra novamente Jesus no templo, junto com a Virgem Maria. Depois ele desaparece. Segundo a tradição, teria morrido, mas não sabemos com certeza. Então é protetor dos doentes, dos moribundos, dos momentos de sofrimento. Então me veio a ideia, e o Papa, quando dia 8 de dezembro
publicou esta carta apostólica, esse documento muito bonito, que é um documento Patris Cordis, e é um documento cheio de ternura, de bondade, não é um documento teológico, é um documento pastoral. É pastoral que toca o coração das pessoas. E a ocasião foi os 150 anos desde que o Papa Leão XIII proclamou São José padroeiro universal da Igreja. Me parece que é normal que São José seja protetor da Igreja. Como a Virgem Maria é mãe da Igreja, São José é aquele que abraça também essa Igreja e ensina a Igreja a superar as dificuldades. As dificuldades na fidelidade a Jesus, no caminho da fé, da esperança. E hoje o Papa colocou muitas coisas interessantes e importantes. Aí me veio a ideia de dividir a carta do Papa em 12 temas para cada ano, acrescentando alguma coisa, e saiu este livrinho que é uma leitura espiritual e pastoral. Por quê? Uma leitura somente pastoral nunca é completa, de nada, nem do Evangelho, porque vai desfigurando o Evangelho. Uma leitura espiritual, mesmo da Bíblia, não é boa. E também uma leitura pastoral somente não é boa, porque esquece o aspecto da vida interior. Então o caminho deve ser junto. Pastoral e espiritualidade são duas realidades que devem caminhar junto. E aí deu este pequeno livro que tem como motivação ajudar, diria, nas paróquias, as pessoas pessoalmente que querem caminhar com São José. E hoje eu agradeço por esta entrevista, porque hoje a Roma também se começa o ano da família. Isto é o ano de uma revisão do grande documento pastoral e espiritual também, do Papa Francisco, do Sínodo sobre a Família, que é Amoris Laetitia. E também você sabe como no final deste sínodo o Papa proclamou santos um casal, que são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, Luiz Martin e Zélia Guerreiro. Você vê que estamos em casa, não é? Portanto, esta santidade é de São José, do Carmelo e da família, porque todas as pastorais são importantes, todas. E vão surgindo pastorais novos. Mas eu sempre tenho dito, desde que morei muito tempo no Brasil, sempre falei que a pastoral das pastorais é a pastoral familiar. Porque eu recupero a família, somente recuperando a família, nós reavivamos a igreja, reavivamos a sociedade. As outras pastorais são pastorais contingenciais. Não serve você arrumar o teto quando o fundamento não funciona. Ou arrumar uma porta quando não funciona o interno. É necessário voltar toda a nossa atenção pastoral à família. Qual é o modelo da família? É a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Aonde tem o amor que circula, que vive, então nem o pai tem inveja do Filho, nem o Filho tem inveja do Espírito Santo, nem o Espírito Santo tem inveja do Pai. O Pai eterno é o Pai que ama todos. Este amor infinito, este amor de ternura, de bondade. E na terra temos a família de Nazaré. A família de Nazaré é esta família que deve redoar o caminho, a orientação, deve ajudar a descobrir que, como o Papa disse, pai não é aquele que coloca no mundo um filho e depois esquece. É aquele que educa, aquele que vai fazendo um caminho. Então, esse livrinho é uma coisa pequenina, é uma gota de água no mar, no oceano, de tantos estudos sobre São José. Mas eu não sou teólogo, aliás, não sou nada porque falo mal todas as línguas, é uma confusão danada. Mas a minha preocupação sempre
é que os outros entendam. Porque é inútil você escrever se o outro não entende. E o meu público são as pessoas meio analfabetas como eu. Então, entre os analfabetos, a gente se entende imediatamente. Devemos olhar a São José como mestre de oração, como trabalhador, como sombra da Santa Família, como pai da ternura. São todos os títulos que o Papa Francisco dá a São José. E mesmo a última oraçãozinha, no fim da carta, da documento, é muito curtinha. 2 minutos, nem 2 minutos. Porque também hoje as orações muito compridas cansam nós e cansam também Deus. Devemos ser diretos já. Pedir aquilo que você precisa e aí a gente vai receber. Não sei se respondi a tua pergunta, não é? Claro, claro que sim. Nós sabemos que Santo Alfonso de Ligório tinha grande amor a Santa Teresa de Ávila. Grande amor. Sim. Então, porque nela encontrou um caminho pela sua espiritualidade. Então, nós devemos voltar aos místicos. Por exemplo, Santa Teresa, falando de São José, diz uma coisa muito interessante. Se alguém quiser aprender a rezar e não tem ninguém que lhe ensine a rezar, tome como mestre o glorioso São José. E um pouco tempo chegará a oração. As pessoas perguntam, mas o Evangelho não tem uma palavra de São José como que ele é mestre da oração. É porque a oração não é palavra, é encontro, é intimidade, é escuta, é coração a coração. E o mesmo Jesus nos diz que não devemos pensar que Deus nos escuta multiplicando palavras. Escuta o nosso coração, esse amor infinito. Esse amor, então, é um momento de redescobrir em São José não somente o aspecto pai masculino, mas a paternidade e a maternidade junto, porque os dois sentimentos andam sempre juntos. Pai e mãe, Deus é pai e mãe, mas também Jesus é irmão, irmã, é pai e mãe, e a Virgem Maria também é mãe e pai, porque uma família se vai construindo nesta comunhão, nesta integração. E o filho não pertence somente ao pai, nem pertence somente à mãe. É dos dois. E se os dois não concordam na formação, na educação, mesmo nas repreensões, estava pensando hoje em São José, quando Maria percebeu que não tinha o menino Jesus, correu de São José, e os dois juntos foram buscar Jesus. Não foi que telefonaram à polícia e um falou, vai você, impura, ninguém ia. Foram juntos. Esta espiritualidade, ou esta, para dizê-lo com o Papa Francisco, esse caminho sinodal, esse caminhar junto, hoje é muito mais importante que no passado. O Frei então, Patrício. São José vem a lembrar, vem a lembrar a nós que devemos caminhar junto. São José é o homem que caminha junto. E aí vamos descobrindo coisas maravilhosas. Sim. Desculpa, viu? Não, Frei Patrício, pode ficar à vontade. É porque o senhor está falando de família e eu estou aqui pensando, porque eu estava lendo um pouco sobre o seu livro, ainda falando do seu livro, Caminhando com São José, e o senhor falava em alguns comentários sobre o livro, dizendo que tinha por finalidade, inclusive até o senhor comentou aqui, que no Caminhando com São José, aprender que Jesus fala conosco sempre, nos dizendo não temais. Diante de tudo que as famílias estão vivendo, principalmente nesse tempo de pandemia, como é importante, não é, padre ou Frei, saber que nós temos um Deus que está conosco, que nos fala sempre, não temas, não precisa ter medo, porque eu sou o seu amparo. Segundo os estudiosos, sabe, os estudiosos se divertem a contar as palavras da Bíblia, não é? Segundo eles, portanto, eu não contei, claro. Deus diz ao homem mais quase 400 vezes, não tenhas medo. Uhum. Então, se Deus
repete 400 vezes para o homem não tenhas medo. Quer dizer que o medo faz parte da nossa psicologia, faz parte da nossa vida. Diante do imprevisto, diante de situações como essa pandemia que vem, é claro que o medo vem. Sim. Mas Deus manda sempre alguém no teu caminho para te dizer, não tenhas medo. Eu estou contigo. Por exemplo, o Salmo 22, o bom pastor. Deus a Moisés, não tenhas medo, a Isaías, Jeremias, a todos os profetas. Mesmo Jesus disse para os apóstolos, não tenhais medo, homens de pouca fé. A Virgem Maria, não tenhas medo, Maria. A José, não tenhas medo. A Paulo, apóstolo, não tenhas medo. Continuamente, ao mesmo Jesus, também ele teve medo. Sim. Mas diante dessas situações, nós devemos reavivar a nossa esperança, reavivar a nossa fé. Mas principalmente diria reavivar o nosso amor. Porque quando você caminha sozinho, o medo é o dobro. É verdade. Quando caminha em dois, o medo é a metade. Mas quando caminhas em três, também o medo se vai dividindo. Por isso que o povo unido não tem medo. É verdade. O povo unido não tem medo. E uma pessoa só que tem coragem, ela vai parar tudo. Nós vimos nos jornais, na televisão, aquela irmã desse pequeno país da Ásia, Neymar, que se colocou de joelho na frente dos tanques de guerra e parou. Então a coragem, hoje precisa uma coragem profética. Essa coragem profética é unida à oração. Por isso que também nesta pandemia, que eu estou acompanhando um pouco o Brasil, onde morrem todos os dias as pessoas, nós falamos. Deveríamos ter outras atitudes. Atitude de não se contagiar para não contagiar. Não se contagiar para não contagiar. Por quê? Porque eu devo proteger a minha vida, mas devo proteger também a vida dos outros. Sim. E protegendo a vida dos outros, nós somos diria, daquilo que o Papa João Paulo II chamava cultura da vida contra a cultura da morte. Não? Então, isso nós deveríamos insistir com todos os meios. Protege-se para proteger. Proteger. Essa proteção a proteção vem através de dois caminhos. Através do caminho da fé, que Deus nos protege, mas também através do caminho da ciência. Patrício. Frei, eu queria aproveitar esse ensejo que o senhor nos dá, por exemplo, da proteção, porque eu acredito que São José também nos ensina lições de proteger aqueles que Deus confiou à nossa guarda, né? Porque ele teve essa responsabilidade. Como as pessoas podem aprender do desempenho de São José como protetor da Sagrada Família para que nós também protejamos as nossas famílias? Eu acho que você fez uma pergunta muito importante. Se nós olharmos a vida de São José, por que Deus escolheu São José? Para proteger. Para ser uma presença protetora ao lado da Virgem Maria. Naquele momento que se São José não protegia, a Virgem Maria era lapidada, era apedrejada, era considerada uma prostituta pública. Então ele protegeu. A protegeu no caminho de Nazaré para Betlém. A protegeu no caminho para ir ao templo. Mas principalmente essa proteção se nota de uma maneira visível, sensível, diria paterna, delicada, de ternura, no caminho para o Egito. Um caminho difícil. Sempre com medo que o soldado de Herodes pudesse aparecer. E sempre com medo que outras situações difíceis. Mas São José não é passivo diante disto. De fato, quando o anjo o avisa para voltar, ele não vai na Galileia. Ele vai para Nazaré, porque tem medo.
Então, tudo isso nos ajuda a compreender como a nossa responsabilidade é uma responsabilidade grande, proteger-nos, diria, para proteger. Estava dizendo, antes da tua pergunta, é como que o Papa São João Paulo II, quando escreveu aquela encíclica Ciência e a Fé, ele nos recorda uma coisa: onde a ciência chega, não deve entrar em jogo a fé. E onde a ciência não chega, deve entrar a fé. Então, a ciência, nesse momento, nos diz isto. Então, devemos crer na ciência. A fé é algo que te ajuda a encontrar soluções que tu não encontras humanamente falando. Então, nesses momentos de oscuridade, de noite, devemos confiar no Senhor. E o Senhor nos fala através de tudo. Sim. Não é fácil decifrar a mensagem que Deus quer mandar a nós através da pandemia. Não é fácil. É uma descodificação um pouco difícil. E hoje nós vemos leituras muito superficiais. Essas leituras superficiais, por exemplo, a leitura superficial é uma punição de Deus. É uma leitura superficial. A leitura superficial foi um vírus que fugiu à técnica. Uma leitura superficial. Devemos fazer leitura mais profunda e dizer: Senhor, ajuda-nos. Que eu possa proteger a minha família, mas também os amigos, também os outros, também os doentes no hospital, também todas as pessoas que encontram na estrada, porque todos têm direito à vida, e a vida de um não vale mais que a vida do outro. É verdade. Porque a vida é vida. Não? Então, São José, o encontramos sempre como sombra benfazeja. Nunca se fala de São José sozinho. Se fala de Maria sozinha. Se fala de Maria que é sozinha nas bodas de Caná, sozinha debaixo da cruz, sozinha no cenáculo, mas de São José nunca. São José entra de repente, quase diria de improviso, na história da salvação, embora que não seja essencial na história da salvação, porque essencial é Maria e o Espírito Santo, não é São José. Mas ele entra imediato na história da salvação e desaparece também improvisamente no capítulo 2 de Lucas. E João nunca fala de São José. E as cartas de Paulo também não falam de São José. Mas isso não tem problema, porque o pouco que os evangelhos dizem de São José é o muito que os evangelhos não dizem. E nós devemos entender aquilo que os evangelhos não dizem, que é uma presença delicada, atenciosa, e que hoje nos falta redescobrir o trato delicado com as pessoas. Nós vemos a figura do pai como impositivo, normalmente. Eu tive uma sorte muito grande, que eu não conheci meu pai. Não é uma sorte, não conheci. Porque nasci 8 meses depois da morte de meu pai que eu nasci. Mas a minha mãe me fez sentir a presença paterna e materna, ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, isso me ajuda muito a compreender como hoje as pessoas, vendo, escutando as pessoas, falando com as famílias, com as crianças, o pai só é impositivo. E São José não é impositivo, é propositivo. Ele tem um projeto, recebe um projeto e vai realizando com ternura e com bondade o projeto. Eu imagino no diálogo, na atenção, no estar junto. Tudo isto é algo que deveríamos olhar muito a São José. E se o Papa Francisco, neste ano de São José, quer fazer uma revisão de Amoris Laetitia, que é sobre a família,
Mas eu diria que muitas pessoas nunca leram Amoris Laetitia. Ouviram falar. Ouviram falar. É como João no capítulo 42. Sim, pode falar. Não, é como João no capítulo 42, que diz: até agora, Senhor, tinha ouvido falar de ti, hoje meus olhos te viram. Até que nós não sentimos o problema da outra família como o nosso problema, nós não podemos solucionar os problemas dos outros. Precisa encarnar o sofrimento dos outros. Precisa perceber as lágrimas das mães, dos filhos, dos pais. Uma vez que você percebe isto, você não vai com o direito canônico, não vai com as leis, vai com o coração aberto para acolher. O Padre Wellington, enquanto o Frei Patrício está falando, me veio aqui uma atitude, uma lembrança, né, de como São José... Eu vou tentar explicar o que eu estou aqui pensando diante da fala do Frei Patrício. São José, Frei, ele tinha uma obediência, mas não era uma obediência passiva. Ele queria, sim, agradar a Deus e fazer a vontade de Deus diante de tudo. Mas ele ia tentando... Como se eu vou dizer assim, Deus falava para ele, faz isso, ele ia tentando se adaptar, ele não sentava e falava, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ser obediente? Não tem nada dando certo, está tudo dando errado. Ele não tinha essa postura. O senhor acha que hoje, na nossa vida, olhando para essa postura de São José, que sempre era um homem de silêncio, que atendia a vontade de Deus, ia tentando, vamos dizer, adaptar tudo para que acontecesse com calma no coração, porque confiava em Deus. Na nossa vida hoje, o senhor acha que a gente tem atitudes assim de agressividade, de vou fazer do meu jeito mesmo, que nada está dando certo, porque nos falta espiritualidade, intimidade com Deus? Não, falta um pouco de tudo, falta intimidade com Deus, falta autoconhecimento, falta conhecer que nós temos limite. A obediência impositiva cria escravo. E Deus não quer que nós sejamos escravos. Deus acorda São José e diz, olha, não tenha medo, pega na tua casa Maria, tua esposa, porque aquilo que aconteceu nela é do Espírito Santo. Mas não foi Deus que pegou Maria e levou para a casa de São José. Ele foi. Ele viu a maneira, por isso dizia que é uma obediência dinâmica, reflexiva. Deus te dá intuições, mas que deve colocar em prática é você. Sim. Deus te deu uma cabeça para refletir. Eu costumo dizer que cabeça e coração não se aluga para ninguém. Deve ser liberdade. Liberdade que o mesmo Senhor quer de nós. E quando ele viu que não era conveniente fazer um caminho, São José fez outro. Que é a obediência a Deus? Deus te dá intuições, fala ao teu coração, mesmo em sonho, mesmo quando você dorme, de manhã se acorda e tem uma ideia. Se você tem medo, você sufoca a ideia. Por que somos agressivos? Eu não sou psicólogo, não é? Mas o psicólogo pensa aquilo que eles acham bom pensar, que não tem problema nenhum. Mas somos agressivos porque não temos a paz interior. Porque não criamos uma harmonia com todo o nosso ser. Esta harmonia com todo o nosso ser é harmonia consigo mesmo, harmonia com os outros, respeito aos outros e harmonia com Deus. Isso mesmo. Frei, inclusive... Inclusive, assim, ouvindo o senhor falar, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, porque muitas pessoas, é uma pergunta recorrente, questionam da fala de São José, por ele estar em silêncio, né, como o senhor já pontuou de modo superficial no início. Mas eu queria que o senhor pudesse, ao terminarmos esse momento, falar um pouco para nós sobre esse modo de São José comunicar. Porque nós vivemos num mundo onde falam muitas vozes, onde muita gente fala muita coisa,
E quando a gente olha para o exemplo de São José, a gente vê esse homem em silêncio. Inclusive, a devoção agora que o Papa Francisco apresenta a muitas pessoas e partilha é desse São José dormindo, que através do sonho Deus comunica com ele. Sintetizando em poucas palavras, é pena que termine, não é? É o seguinte: hoje se fala muito e se faz pouco. São José não fala e faz muito. A pessoa, você não valoriza a pessoa por aquilo que diz, ou por aquilo que faz. Deus te dá a intuição, a gente vê que coloca em prática, quer dizer que ele age. O agir é o mais importante, não só aquele que diz Senhor, 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 que entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. E é verdade aquilo que você diz, mas depois que o anjo comunica a São José, tem uma palavrinha muito importante, que é esta: levantou-se e foi. Levantou-se e foi. Quer dizer que ele coloca imediatamente em prática aquela intuição. Não discute com Deus. Não perde o seu tempo. Ele crê. Este crer não é crer em alguma coisa estática ou dogmática. Não, ele crê que Deus falou para ele de ficar tranquilo, que não se preocupar. Falou para ele: olha, se você te escolhi para salvar essa família, você deve fazer isto. Então, eu escrevi um livrinho pequenino, vagabundinho, com a editora Loyola, que tem o título assim: O barulho adoece, o silêncio cura. Se hoje nós redescobrimos o silêncio terapia, nós vamos ficar loucos. Porque a nossa cabeça todos os dias recebe milhões de notícias. Impossível filtrá-la. E por isso que nós comunicamos também fake news. Porque se tornou uma doença, uma dependência. Nós devemos, em certos momentos, entrar dentro de nós mesmos, como diria Santa Teresa de Ávila no Castelo Interior, o João da Cruz, e permanecer com Deus. Por quê? A oração não é o falar. Quando você lê, depois termino, Lucas 10, que é Marta e Maria, Maria fala. Marta diz, fala muito, me deixa sozinho, não tem o que fazer. Maria está aos pés de Jesus. E não diz o evangelista o que Maria diz a Jesus, nem o que Jesus diz a Maria. É um silêncio contemplativo, um silêncio de amor. A amizade não é que quando você faz uma festa, fala o tempo todo. Você pode ficar aí, dois amigos ficam 1 hora, 2 horas sentados em silêncio, mas estão juntos. Então nós devemos descobrir esta força do silêncio. São José não fala, é verdade, mas faz. Hoje falamos e não Isso faz. mesmo. Ô Frei, para a gente terminar a nossa conversa, que a gente ficaria aqui conversando muito com o senhor, mas para a gente ter um tempo, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí para as famílias, que eu sei que em toda palestra, agora pela internet, o senhor sempre fala, tem muitos carmelos nos acompanhando, do lema dos carmelos, que o senhor fala, tem que colocar Jesus no centro, uma porta Nossa Senhora, na outra porta São José, porque o mal tem medo. Dá esse recado para as nossas famílias. Santa Teresa, que falando do Carmelo, e o Carmelo é uma família, ela diz: no centro do Carmelo, no centro da família, tem Jesus. Há uma porta, tem Maria, e a outra porta tem São José. E o diabo vai embora. Sim. Não tem como entrar. Então, se nós colocamos de novo a oração na família e colocamos esta atitude de São José, Virgem Maria, este amor a Jesus,
Então, o mal não vai atingir. Porque mesmo hoje, muitas vezes, a nossa cabeça é cheia de mal. Sim. Cheia. Devemos um pouco purificar o nosso coração. Saber ver as coisas boas. Saber sentir que Deus caminha com a gente e nos abençoa. E que os outros nos querem bem. Então, se falta isto, os problemas aumentam. Porque em casa onde se briga, nem cachorro fica. É verdade. Vai embora. É verdade. Vai embora. Muito obrigada. Sim, padre. Cachorrinho, chega em casa, dá pontapé. A terceira vez, quando você chega, passa na tua frente e vai embora. Mas se tem um cachorrinho, você dá um pedaço de pão, você chama, conversa com ele. Quando sente que você coloca a chave na porta, ele começa a vir ao encontro de você com carinho, com amor. É verdade. Então, em casa onde se briga, é assim. Que Deus nos dê muita paz. Eu agradeço a vocês e peço desculpas se falei algumas besteiras, você conserta. Não, que isso. Frei, foi muito bom ouvi-lo, até porque nós, né, Caísa, e eu acredito que não somente nós aqui na TV Pai Eterno, mas muitas pessoas que estão acompanhando aqui no Brasil, Frei, o conhecem pelas suas obras. Sim. Eu, por exemplo, comecei a ler os comentários que o senhor fazia das obras de Santa Teresa e depois, através do Deus Conosco, a explicação que o senhor faz do catecismo, em muitos momentos o senhor nos ajudou e continua nos ajudando a crescer na fé. Por isso que aqui a gente, se pudesse, deixava só o senhor falando, porque é tão bom ouvi-lo, parece que a gente está, de fato, mergulhando de volta nas obras e o senhor, de fato, nos ajuda muito a sentir com o coração esses momentos tão importantes como esse, cujo nós celebramos São José. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado a vocês. E visto que o Papa dá sempre a bênção via internet e essas coisas, eu vou dar também a minha bênção. Se passa aquela do Papa, também a minha vai passar também, não é? E quando vocês quiserem, sempre à disposição para falar de Deus, da oração, da Virgem Maria, dessas coisas, que são pouca coisa que eu sei, mas um pouquinho a gente vai tentando. Muito obrigada, então, Frei Patrício. Amém. Deus Todo-Poderoso, a Virgem Maria e São José nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Caíse, muito obrigado. Elton, muito obrigado e que Deus abençoe. Agradeço. Amém. Até a próxima, Frei. Um abraço também, viu, Padre Wellington? Até mais, Caísa. Olha, eu quero agradecer, antes da gente terminar, a nossa produção, viu, Caísa? Sim. Porque, para quem não sabe, o Frei Patrício está lá do Egito, né, onde ele atualmente desenvolve a sua missão. Então, a nossa produção entrou em contato. De um modo especial, agradeço a Vanessa, a todos que se empenharam para que a gente tivesse o Frei Patrício nesse dia 19 de março. Acho que foi um presente que eu ganhei. Eu e também. Tenho certeza que os telespectadores também. Isso mesmo. Devia um pouco cortar a barba um pouco melhorzinha para sua vida. Ô Frei, fiz pergunta só fácil para o senhor, né? Foi. Só fácil. Foi fácil. Um grande muito abraço. Obrigado. E quando vocês quiserem, sempre à disposição. Tá bom, muito obrigada. Esse é um horário bom para mim e para vocês também. Tchau. Tchau, Amém, muito tchau. obrigada.